Richarlison, meu amigo, ser reforço do Vasco. Será mesmo? Vamos falar disso aqui no nosso vídeo. Vamos falar também aqui da situação do Philippe Coutinho, que avançou mais uma vez. O diretor executivo do Vasco falando sobre os reforços. Também tivemos atualizações quanto ao Medel, Lianco e também o Souza. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito. Ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Sem jogar há mais de um mês aí com a camisa do Vasco, o Medel deverá deixar o Vasco aí nos próximos dias. Antes capitão e homem de confiança do Ramon Dias, o Medel completou nessa segunda-feira um mês sem entrar em campo aí pelo Vasco. O jogador não tem nenhum tipo de lesão, não tem nenhum problema físico. O problema realmente com o Medel vem sendo além disso, tanto técnico e também extracampo, né? Onde o Vasco parece que planeja rescindir o contrato do atleta ou talvez vender ele para um outro clube já nessa janela de julho. O jogador tem vencimentos altíssimos aí, ganha cerca de R$800 mil no Vasco, não deverá permanecer e o Vasco não dá mostras que irá renovar o contrato do jogador. O jogador que perdeu muito espaço pode deixar o Vasco nessa segunda janela de transferência. O Medel também estaria muito insatisfeito com a falta de espaço. Ele não saiu do banco de reservas nos últimos 4 jogos, sequer entrou em campo aí no segundo tempo. O incômodo faz o chileno pensar realmente em deixar o Vasco, e uma das possibilidades na mesa do jogador é o Boca Juniors, clube que o atleta defendeu lá em 2010. A informação foi publicada primeiramente aí pelo jornalista César Luiz Melo e confirmada pelo Globoesporte.com. O Vasco ainda, porém, não se movimentou para buscar um novo destino aí para o Medel, mas corre internamente a informação de que ele pretende sair. Não existe nesse momento o interesse em renovar com o jogador, como havia no início desse ano. Ambas as partes gostariam de ter uma renovação de contrato para que o Medel permanecesse pelo menos por mais uma temporada no Vasco, até o final de 2025. Porém, não existe essa possibilidade, mas de acordo com o Globoesporte.com, ainda existe uma mínima chance do Medel recuperar o prestígio no Vasco com a chegada aí do novo treinador Álvaro Pacheco. O português está conhecendo o elenco do Vasco e vai conversar com os jogadores para entender as ambições de cada um no clube. Entende-se que, a depender da vontade do técnico, a situação do chileno pode mudar a partir da abertura da janela no próximo dia 10 de julho. Não sabemos aí se o Medel vai ter novas oportunidades já nesse clássico contra o Flamengo, né? O próximo jogo do Vasco será no domingo às 4 horas da tarde. Não sabemos se ele retomará a condição de titular. Também não sabemos como que está a situação da zaga do Vasco aí, ao modo de ver do Álvaro Pacheco, porque, na minha opinião, a zaga do Vasco está horrorosa, tem que mudar muita coisa, tem que mudar o posicionamento, porque não pode bater cabeça do jeito que a zaga tá. O Vasco fez tudo para entregar o jogo para o Fortaleza na Copa do Brasil, mas por sorte, graças ao Léo Jardim nas penalidades, o Vasco não conseguiu ser eliminado aí de maneira ridícula como poderia ser, com vacilos enormes, tanto do Maicon e também do Léo Pelé, e principalmente ali na cabeça de área, né? O Vasco precisa reforçar muito ali, trazer mais um zagueiro e trazer também mais um camisa 5, na minha opinião. Mas a situação é essa, vamos aguardar se o Medel vai ressurgir aí no time do Vasco. A tendência é que ele saia do nosso clube, já que a ideia do Vasco é aliviar a folha salarial para trazer novos reforços. Deixe nos comentários aí a sua opinião sobre o jogador chileno, se você daria uma nova oportunidade a ele. Novo diretor executivo do Vasco, que ainda sequer foi apresentado pela diretoria do Vasco, o Pedro Martins, falou sobre a janela de transferências. Em entrevista à ESPN, ele falou que o Vasco já está se preparando para essa próxima janela de transferências, onde irá se abrir a janela internacional e o Vasco vai poder trazer grandes reforços que estão atuando fora do Brasil. A princípio, ele meio que tentou despistar sobre um possível acordo em torno do Philippe Coutinho, que já está no Brasil e deverá ser contratado pelo Vasco. Inclusive, o marketing do Vasco já estaria preparando um grande anúncio aí para o Philippe Coutinho. O Vasco aguarda somente os detalhes aí da rescisão de contrato dele com o Aston Villa para acertar com o jogador e fazer um grande anúncio para o torcedor vascaíno da volta do Philippe Coutinho. Essas informações foram confirmadas pelo jornalista Lucas Pedrosa. E a tendência, sim, é que o Coutinho volte ao Vasco. O Pedro Martins, por sua vez, disse que o Vasco está se preparando, fazendo um planejamento muito bem estruturado para a atuação na janela de transferências e, quando for o momento, vai entrar nome a nome, vai anunciar aí os reforços contratados. Torcemos para que dê muito certo, que esse cara faça um bom trabalho, está discreto, não foi sequer apresentado ainda. Se você vê na rua, você nem faz ideia que esse cara é o diretor executivo do Vasco, mas ele está trabalhando aí, está tentando ajudar o Vasco, com certeza, juntamente com o Pedrinho, que agora associativo está no comando do futebol. Certamente o Pedrinho deve estar querendo trazer bons reforços para o Vasco, tentando aí negociar também junto com o Pedro Martins
para buscar grandes nomes para o Vasco, tanto que os nomes especulados são reforços aí de primeira prateleira, né? É Thiago Alcântara, é claro, o próprio Felipe Coutinho, a gente vai falar já já do Richarlison, e entre outros nomes. Muitos nomes aí de peso que sequer seriam especulados no Vasco das 17 Partners. Não sabemos realmente a fundo se o Vasco vai contratar esses caras, mas só de demonstrar interesse mostra para o mercado que o Vasco está pronto para trazer grandes jogadores nessa janela de transferência. E já falando aí na situação de reforço, hoje tivemos aí novidades quanto aí ao zagueiro Lianco e também quanto ao volante Souza. De acordo com alguns jornalistas, inclusive o Jorge Nicola, o Lianco recebeu sondagens de equipes brasileiras, mas o Vasco não estaria interessado no zagueiro. Essa informação do interesse do Vasco no jogador foi trazida inicialmente pelo canal Atenção Vascaínos lá no último sábado, confirmando que o jogador estaria no radar do Vasco, nomes que o Vasco estaria mapeando o mercado. O jogador atualmente tem 27 anos, tem a vontade de retornar ao Brasil e recebeu algumas sondagens de equipes brasileiras. O valor da multa do jogador junto ao Southampton, que é o clube que detém os direitos do atleta, giraria em torno de mais de 25 milhões de reais. E o Vasco teria que arcar com essa quantia para comprar o Lianco, que tem contrato até junho de 2025. Porém, de acordo com as informações, o Vasco não é um dos times interessados na contratação desse jogador até esse momento. Pode ser que isso mude com o decorrer dos dias, mas a princípio não existe uma possibilidade do Lianco ser reforço do Vasco. Outra situação é a do Souza. O Vasco ainda não fez uma proposta oficial para contratar o jogador, como a gente já falou aqui há alguns dias, tem contrato com o Basak Serri até maio de 2025. Ele estaria disposto a rescindir o seu contrato após um convite do Felipe Coutinho para ele também retornar ao Vasco. A ideia do Souza é jogar até o final dessa temporada e mais o ano de 2025 e no final do ano que vem se aposentar como jogador do Vasco. Porém, de acordo com o RT Sports, o jogador não foi procurado ainda pelo Vasco e o Vasco não formalizou uma proposta por esse atleta. Dias atrás se falou que o Vasco via com bons olhos uma possibilidade de contratar o Souza, só que até agora não sabemos realmente se vai acontecer o negócio e até agora o Vasco ainda não formalizou uma proposta ao jogador. Vamos aguardar os próximos dias, né? E hoje a grande notícia do dia, sem dúvida nenhuma, foi a grande especulação do Richarlison no Vasco. Uma informação que foi trazida pelo Craque Neto, lá do Donos da Bola, do programa da Band, mas que também foi confirmada por outros jornalistas, que o Vasco estaria negociando com o Richarlison, que ele teria vontade de voltar ao Brasil após uma fraca temporada lá no futebol europeu, lá no Tottenham, ele estaria disposto a voltar ao Brasil para defender o Vasco, que é o clube do coração do jogador. De acordo com o canal do Pedrosa, o staff do Richarlison afirmou que não recebeu qualquer tipo de consulta do Vasco para contratar o jogador. Ele está sim no Brasil e realiza tratamento intensivo para se recuperar das lesões que sofreu nessa última temporada europeia. De acordo com as informações, o Richarlison irá continuar no Tottenham. Não sabemos se realmente vai proceder o interesse do Vasco do Richarlison. A princípio, eu até estranhei, porque o Richarlison é um jogador que joga na posição do Verratti. Hoje a gente já tem um camisa 9 consolidado no Vasco. Não sabemos se realmente o Vasco vai atrás do Richarlison, contratar ele, porque certamente, se o Richarlison for contratado, é um jogador para ser titular do Vasco. E você, torcedor, o que você acha dessa história de Richarlison no Vasco? Você acredita que vai acontecer? Já se fala por aí, já está circulando essa possibilidade que o Vasco teria interesse, o jogador também teria interesse. A ideia do Vasco seria contratar ele por empréstimo e tendo que pagar os salários do jogador, né? Deixa aí nos comentários o que você acha da ideia do Richarlison no Vasco. Com certeza é algo inimaginável, na minha opinião. Eu acho que não irá acontecer, mas se acontecer, todo mundo vai ficar feliz, né? Já pensou? Vim Richarlison, Thiago Alcântara, Felipe Coutinho, aí o torcedor vai ficar maluco, né, cara?